Os melhores contos. Produção, edição e apresentação, Agnello Fedel. Toda semana um novo conto e informações sobre o seu autor. O escritor Malba Tahan, heterônimo de Júlio César de Melo e Souza, nasceu em 6 de maio de 1895, na cidade do Rio de Janeiro. Formou-se em engenharia civil pela Escola Nacional de Engenharia, mas nunca exerceu a profissão. Sua grande paixão era lecionar matemática no Colégio Pedro II, onde criou uma nova metodologia para tornar a matéria mais interessante e de fácil assimilação pelos alunos. Entretanto, não foram essas atividades e nem mesmo seu real nome que notabilizou Júlio César de Melo e Souza. Apesar de não ser árabe e nunca ter ido ao Oriente Médio, dedicou-se a estudar a língua, a filosofia e cultura dessa sociedade. Assim surgiu seu mais famoso pseudônimo, Ali Yazid Izinduin Ibn Salim Rank Malba Tahan, ou simplesmente Malba Tahan. Malba Tahan, segundo pequena biografia escrita por Júlio César, nasceu em 6 de maio de 1885, na aldeia de Musalit. Ainda muito jovem, foi nomeado prefeito de El-Medina. Seguiu seus estudos por Istambul e Cairo, até receber uma herança de seu pai e resolver viajar pelo mundo. Este morreu em 1921, em uma batalha pela liberdade de uma minoria da região da Arábia Central. Ele criou o personagem Malba Tahan por acreditar que um escritor brasileiro não chamaria a atenção escrevendo contos árabes. Para dar mais veracidade à história, criou também um tradutor para os livros, o professor Breno Alencar Bianco. Júlio César de Melo e Souza, com o nome de Malba Tahan, escreveu mais de 55 livros, entre eles O Homem que Calculava, seu livro mais conhecido. No estilo de Mil e Uma Noites, Malba Tahan conta a história do calculista persa Beremis Samir, que em viagem até Bagdá mostra suas incríveis habilidades em solucionar problemas matemáticos. Outras obras de Malba Tahan são Maktab, do qual é o nosso conto de hoje, Lendas do Oásis, Os Melhores Contos Árabes, Lendas do Deserto, Céu de Alá, O Livro de Aladim, Salinho Mágico, Novas Lendas Orientais, entre outros. Júlio César, ou melhor Malba Tahan, morreu no dia 18 de julho de 1974, aos 79 anos, vítima de um ataque cardíaco. De Malba Tahan, A Última Vontade do Rei Ribam. Certa vez me contou o mestre Malba Tahan que naquele tempo, em Mokala, reinava o poderoso Ribam, um dos mais vaidosos monarcas que tem vivido em todos os tempos. Sua preocupação única era imitar os imperadores célebres e os vultos notáveis da história. Ouvira ele contar que os soberanos mais famosos do mundo pronunciaram sempre, antes de morrer, palavras que se tornaram célebres. Alexandre, por exemplo, em seu leito de morte, rodeado de amigos, quando lhe perguntaram a quem deixava as imensas terras e tesouros conquistados, respondeu: ao mais digno. César, o poderoso tirano de Roma, ao sentir-se apunhalado por seu filho adotivo, exclamou: até tu, meu filho Brutus! Nero, imperador assassino e incendiário, pouco antes de suicidar-se, lastimando seu próprio desaparecimento, fez ouvir com ridícula jactância que artista o mundo vai perder. O austero e devastador Flávio Vespasiano, que durante 10 anos dominou o mundo, senhor de Roma, sentindo chegar-lhe a derradeira hora, ergueu-se do leito e exclamou: um imperador deve morrer de pé. E não poderia ele, de Mokala, também, pensava o rei Ribam, glorificar a sua morte, pronunciando uma frase notável, digna de figurar nos anais da história, uma frase fulgurante que ficasse perpetuada através dos séculos pela fama e pela glória? Mas qual seria? Que deveria ele dizer a seus súditos mocalenses no derradeiro momento de sua vida? Um conselho? Uma imprecação? Um pensamento famoso? Na dúvida, e como não lhe ocorresse uma ideia aproveitável, mandou o rei Ribam chamar o seu talentoso secretário Salim Sadi,
homem de sua inteira confiança, e contou-lhe, pedindo absoluto segredo, o grande desejo de sua vaidade doentia. Queria honrar a morte com uma frase que ficasse célebre, que se tornasse conhecida e repetida pelo mundo inteiro. Depois de meditar algum tempo, o digno secretário respondeu: Conheço, ó Rei dos Reis, um verso de Mazuki, o célebre poeta curdo, que é magistral. Se Vossa Majestade pronunciar esse verso com dialeto curdo, fará uma coisa original, nunca jamais vista. Nem o invencível Alexandre, nem os Césares famosos tiveram essa ideia. Ademais, o verso a que me refiro exprime um desejo nobre, um pensamento genial, digno de um verdadeiro rei. É bela e grandiosa a tua lembrança, concordou o rei. É exatamente um verso emocionante que mais me agrada e que melhor poderia servir ao rei de Mokala. Mas qual é, afinal, o verso do grande Mazuki? Quero já decorá-lo. E o inteligente Salim Sadi, honrando a confiança do rei, ensinou ao bom monarca o verso magistral de Mazuki, o maior dos poetas do Afeganistão. Naib Akvasti e Hard Nosteb Khatib, cuja tradução, segundo declarou Sadi, deveria ser, mais ou menos, a seguinte: esqueci os meus erros, pois só errei com a intenção de acertar. Guardou o rei Riban de memória o verso, repetindo mentalmente várias e várias vezes. Um dia, sentindo-se muito doente, mandou chamar seus conselheiros, vizires, cades e todos os grandes dignatários do reino, e disse-lhes que iria pronunciar as últimas palavras e expressar sua última vontade. Erguendo-se do leito, trêmulo, macilento, exclamou bem alto, devagar e solene para que todos ouvissem: Naib Akvasti Hard Nosteb Khatib. Tão violenta foi a comoção daquele momento que o vaidoso príncipe, ferido por uma síncope, morreu. Aquela cena de tão inesperado desfecho impressionou profundamente a todos os presentes. Mas o que tinha dito o rei Riban? Perguntaram uns aos outros, os cortesãos, pois ninguém no palácio conhecia o complicado dialeto curdo. 10 escribas haviam registrado, palavra por palavra, a última frase do rei. A tradução, feita pouco depois pelos doutores mais ilustres de Mokala, caiu como uma bomba no meio da nobreza e repercutiu com estrondo pelos salões repletos de muçulmanos. Mas o que teria dito o rei de Mokala ao morrer? A extraordinária verdade foi logo conhecida no país. Graças aos esclarecimentos dos ulemás e sábios filósofos, puderam todos verificar com assombro que o poderoso rei Riban, senhor de Mokala, havia dito apenas o seguinte: deixo tudo o que tenho para o meu bom secretário. Vocês ouviram A Última Vontade do Rei Riban, de Malba Tahan. Os melhores contos. Produção, edição e apresentação, Agnello Fedel. Toda semana um novo conto e informações sobre o seu autor.